A agenda econômica do Ceará é feita de muitos sonhos e algumas realidades. E para conversar sobre esse cenário, fazer leituras, a gente convidou um economista que é um sonhador, mas também é um realista. Eu estou falando de Célio Fernando Bezerra Mello, ele que com a sua BFA Finanças, Investimentos, Consultoria, faz o trabalho de análise econômica do Anuário do Ceará. E o programa do Anuário já está no ar. Na lista de sonhos da economia do Ceará já teve siderúrgica, refinaria e hoje tem hidrogênio verde. Uma pauta que diz respeito à transição energética e que Célio Fernando Bezerra Mello costuma dizer, não é só o destino que conta, mas o percurso. Então, para fazer leitura de cenário da economia do Ceará hoje e também do futuro, a gente conversa agora com o Célio Fernando aqui no programa. Célio, muito bem-vindo. Muito obrigado, Jacélio. Mais uma vez aqui, dentro do Anuário. Pois é, a primeira pergunta é essa, Célio. Eu comecei provocando, falando de sonho, de realidade, de percurso. E o Ceará hoje, o discurso oficial é do hidrogênio verde como uma redenção, como algo muito importante. Como eu disse, já foi siderúrgica, já foi refinaria. Em que medida você diria que a gente pode vislumbrar algum salto para além do que seria a carga de otimismo natural de governos? Quando você constrói uma ideia de longo prazo, é muito difícil você ler, principalmente quando a nossa cultura é de curto prazo. A gente precisa de um pacto intergeracional até na hora de formular ideias para um país que tem carência de uma série de infraestruturas, tá? Sistemas políticos deformados, uma opção de coisas, Jocélio. Falar de hidrogênio, talvez nem seja verde, seja o hidrogênio de baixo carbono. Essa é a grande lei federal. Nós fizemos a lei de hidrogênio verde aqui dentro do Ceará. Ótimo, protagonistas. E vários memorandos de entendimento. Inicialmente eram quase 30, passaram de 40, aí foram chegando a 50 grandes memorandos que colocam o interesse do mundo inteiro sobre essa tal mudança da matriz energética por conta das mudanças climáticas. Efeitos do gás do efeito estufa aumentam, alteram o clima. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, viu o que aconteceu na Amazônia. Então tudo isso tem que mudar. E o Ceará, onde é que fica nisso? Quando você fala do hidrogênio, uma nova lógica da matriz energética, IRENA, que vamos dizer assim seria um instituto para poder ver como é que fica a matriz energética em 2050, onde se tem o acordo do Net Zero, onde você tem pelo menos compensações para você não ter mais essa emissão tão grande de gás do efeito estufa, vamos colocar que o hidrogênio talvez pertença a essa matriz com 7%. Não é tanto. As energias renováveis vão pertencer com mais de 70% nessa matriz energética no futuro. E o Ceará, quando você coloca isso? Bom, lá, você falou bem. Eu acho que quando você diz assim, poxa, o que é sonho e realidade esse debate? Olha, sonho eu posso acreditar que é uma visão, é quem tem visão de futuro, tá certo? Mas também posso acreditar como uma coisa etérea. Sonhar é tentar acreditar numa coisa que possa virar realidade no futuro, tá? E quem não sonha não vive. E não adianta, é o esperançar. Então isso é fundamental como humanidade, tá? E aí quando a gente vai para um sistema que discute a economia como meio, ela não é como fim, e tem uma condição socioambiental que é fundamental, que é a natureza e o homem, aí a gente tem que pensar duas vezes. Vamos analisar. O Brasil, desde 2023, é o celeiro do mundo. Passou os Estados Unidos. E sabe qual é a nossa segunda pauta de importação? Fertilizante. Sabe qual é a base do fertilizante? É uma coisa chamada NH3. Sabe o que é nitrogênio e hidrogênio? É amônia. E sabe onde, quando a gente está discutindo hidrogênio de baixo carbono, a primeira coisa é um pier que está sendo construído e também um cluster de amônia lá no Pecém. Então, quando você viu, e aí, nós vamos transportar energia de amônia para a Alemanha ou para Roterdã? Não sei. Eu sei o seguinte, que é uma verdade que o Brasil importa hoje, em 2024, quase 12 bilhões de dólares em fertilizantes, e a amônia é um insumo fundamental. Ou seja, a amônia é insumo para transportar o hidrogênio verde, porque ele vai misturado, levar. E ele pode ser usado para fertilizante, o que não deixa de conectar com a pauta atual. Você está dizendo isso? Total, porque somos o celeiro do mundo está indo para 10 bilhões de pessoas. Se a gente não entender que o Brasil é o celeiro do mundo, se a gente não consegue criar valor agregado nem nada, ou não consegue colocar tecnologia, mas o agro conseguiu colocar tecnologia, já está com drone, já está melhor em cima de tudo isso. E não é uma questão de você botar pesticida nem nada, não é uma lógica dessa natureza. É tentar dar maior produtividade ao celeiro do mundo, que é o Brasil, e ponto. Nós temos mais terras agricultáveis que qualquer parte do mundo. E isso precisa de um insumo. Hidrogênio está nessa pauta. Olha que coisa. Que é a segunda parte, infraestrutura. Quando você viu aquele movimento da Transnordestina, Transnordestina é um primeiro passo.
Transnordestina chega aqui, pode pegar o norte o sul do Piauí, o norte da Bahia, do ponto de vista de grãos. Mas a gente pode depois transferir ou ligar, e aí a gente tem que pensar no longo prazo, com a norte-sul e chegar no centro-oeste. Daqui a pouco a gente consegue trazer grãos aqui pelo Porto do Pecém e levar fertilizante lá. E aí o custo é menor. Nós teríamos competitividade maior globalmente. E isso é fundamental. O mundo precisa de segurança alimentar quando você está nas mudanças climáticas. Esse é o grande ponto. E para ter segurança alimentar, a gente precisa de produtividade. E o hidrogênio? O hidrogênio não é só energia, hidrogênio é química. Quando se fala de eletrolização, é mais do que isso. Quando a gente tem aquele pensamento mais superficial e obtuso, aí o que acontece? Eu só estou vendo uma coisa. Que é isso? A gente vê N coisas com relação a isso. Pode ser, tá aí há 20 anos, ou mais de 20 anos, 50 anos, a turma fala Santa Quitéria, fosfato. Isso se soma, amônia. Vamos lá, o fósforo que tem nas algas vermelhas. Poxa, estamos falando de economia do mar, de novo. E a gente tem que ver a preservação e conservação, mas também tem que ver o que existe ali dentro. Você viu como é que, na hora que você vai estudando, foi igual o dessal. A dessalinizadora, quando começou a discussão em 2017, Josélio, nós melhoramos muito a tecnologia e o aprendizado, que hoje no semiárido está lá sendo utilizado para poder o quê? Aquela água salobra que tinha no semiárido já está melhor, como se diz, com melhores membranas para poder tirar isso. Por quê? Porque houve avanço e ainda nem temos a dessalinizadora. Olha que coisa. Porque a gente tem que aprender que a ciência e a inovação e essa tecnologia é que vão trazer algum salto para que a gente tire os hiatos que existem no país. E a gente tem que acreditar em alguma coisa. Só ser cético, sabe o que acontece? É a certeza de não fazer nada. Não fazer nada é tranquilo que as coisas vão ficar do mesmo jeito. Sonhar e buscar uma nova realidade ou dar um salto maior para o país em termos de desenvolvimento é uma visão de estadista, é uma visão de longo prazo, é uma visão de futuro, é algo que possa trazer um maior conforto para a sociedade. Qual a capacidade que um Estado como o Ceará tem de tocar uma agenda a despeito de uma agenda nacional, de uma agenda de governo federal? Olha, talvez o Estado seja muito pequeno, 2% do PIB, mas vamos lembrar algumas coisas. Quando houve aquele limite da lei dos gastos, do teto dos gastos, o Ceará inovou. O Ceará pegou, 2% do PIB, pegou e não colocou a despesa de capital, que era investimento. Por 7 anos ali, com a secretária da Fazenda, a Pacobaíba, foram 7 anos onde nós tínhamos o investimento público em relação à receita corrente líquida, o melhor do Brasil. E olha que em volume a gente ficava disputando. Tinha São Paulo em primeiro, aí tinha Rio de Janeiro, tinha 4 estados, e o Ceará sempre entre esses 4 estados em volume de investimento, não é relação não. O que significa isso? É um paradigma, um pensar diferente. O Ceará tem isso, talvez ele planeje bem e tal, talvez a execução e as outras mitigações do ponto de vista do pensamento e das lideranças possa pegar até distorcer, Josélio. Mas vamos lá pensar. A primeira lei de hidrogênio saiu do Ceará, a primeira lei do mar saiu do Ceará, a primeira lei do Renda do Sol saiu do Ceará. E a execução? Aí é um outro problema. Mas isso introduziu... Primeira ZPE também, né? Primeira ZPE. Nós temos protagonistas em coisa. Que bacana. A gente pode não ser o melhor do mundo nem nada, mas a gente pensa primeiro. Nós somos aquele pessoal que traz todo mundo e diz assim, olha, nós temos o maior percentual do Brasil de pessoas que estão no ITA. Aqui não falta gênios inteligentes e ciência para poder construir nada. A gente consegue, com pessoas aqui fantásticas, terem uma repercussão no mundo inteiro. Tá? Eu tenho grandes exemplos sobre tudo isso. E você falou no ITA, né? E o ITA é capaz de fazer revolução, como já fez em São Paulo com o Embraer. Não por acaso São José dos Campos é referência para a indústria aeronáutica. E o que é que você espera, o que é que você vê, o que é que você enxerga de estratégia do Ceará para que o ITA não seja apenas uma sede física aqui no estado? O ITA traz inovação para nós. Você sabe que o meu artigo nesse ano do anuário, ele fala aqui, para a gente dar esse início, a economia do ar, tá certo? E quando a gente fala sobre isso, que eu chamo de espelho azul da economia do mar, né? Porque o mar ele se reflete com o céu, mas a gente não está falando só sobre isso, nós estamos falando de vantagens competitivas. Quando a gente fala do ar, a gente está falando do vento, a gente está falando dessa questão que vem do sol, nós estamos falando do hub aéreo, que acaba trazendo muito turismo, e nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de combustível de aviação sustentável, que é o SAF, e em centros de inovação que poderão ser construídos aí no PCM e em outros locais aí com a própria FIEC, trabalhando nesse sentido, mas também trazendo aqui lógicas como a Embraer. A Embraer pode ter um centro aqui. Quando você tem um ITA, você está trazendo também expertises, conhecimento. E a gente está passando da sociedade da informação para a sociedade do conhecimento.
Não adianta só ter informação. E o conhecimento é o uso, é a aplicação. E quando você vai para a aplicação, aquele sonho se torna realidade. E essa realidade, ela vem com isso. Ela vem com ciência, tecnologia e inovação. Não adianta eu pensar num mundo que está com aceleração muito forte, quando a gente falou em indústria digital, ou sociedade 5.0, indústria 4.0, sem pensar que todos esses elementos, principalmente um ITA, não possam ser positivos em cima disso. Mas só o ITA? Não, tem que ter a Universidade Estadual do Ceará se ampliando como tem, a Universidade Federal do Ceará, a Unifor. E o IFCE. O IFCE, poxa, fantástico. É capilar, então, mais capilar, inclusive. E inclusive sobre a questão dos tecnólogos, dos técnicos, a gente precisa ter uma mão de obra qualificada também para poder mover tudo isso. Ah, vem a inteligência artificial, que ótimo, que tomara que a gente possa pegar tudo isso e possa aprender e não ter medo da tecnologia, e sim utilizá-la, principalmente para quem tem tanta desigualdade, para quem tem tantos hiatos, certo? Então, é nesse sentido que eu penso. Então, eu vejo positivamente. O ITA vem com uma série de aceleradores. Sabe uma das coisas que foi o ITA? O ITA foi o primeiro a discutir microsatélites. Sabe o que eu proponho no artigo lá, também nessa visão de futuro? Que tal a gente ter uma base de lançamentos aqui do Ceará? Não é Alcântara, nem Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte, nem Alcântara no Maranhão. Que tal nem Houston. Nem Houston. Vamos fazer aqui uma base de lançamento para microsatélites? Para que microsatélites? Para a gente poder ver essa economia do mar? Para ver o maretório, que só no Ceará nós temos 1,7 em relação ao território terrestre, para a gente poder ver esse semiárido, poder olhar, ter foco sobre o bioma da Caatinga. O mundo também é aeroespacial. O mundo está evoluindo para isso. Não é uma discussão de ir a Marte, não. A discussão é que desde a Apollo 11 foi investido, foi aí que a gente aprendeu o que era um semicondutor e foi alterando a lógica do mundo. O mundo digital, ele começa com essa envergadura, onde você consegue deixar de ter um pensamento mais de túnel, né, que a gente diz que é fechado, para um pensamento mais aberto, a céu aberto, para poder falar da economia do ar. Existe uma preocupação nossa aqui no Ceará histórica de a gente não ser só o chão da fábrica, não ser só o chão de fábrica. A gente atraiu muita indústria nos anos 90, sobretudo do século passado. A Grendene é o grande símbolo disso, tem 7 fábricas em Sobral, tem no Cariri, Fortaleza, enfim. Ao mesmo tempo, é uma tecnologia de baixa dimensão, é injetar plástico. A gente está falando agora de data center. Vamos atrair data centers. Consome muita água, é polêmico. A gente está falando de dessalinizar, ok? Mas eu pergunto a você, em que medida a gente, na ânsia de fazer negócio, de atrair negócio, a gente não vai gastando energia ou pode gastar energia com o que não é tão interessante assim? O problema é que às vezes a gente acha que prioridade é uma coisa só. Eu acho que você não tem transição, não existe transição energética sem transformação digital. E a transformação digital, quando você vai assim para uma sala de situação, lá no sertão, quando você tem uma energia, um site de energia eólica ou fotovoltaica, eu estou cuidando aqui em Fortaleza dentro de uma sala de escritório. E eu preciso de conectividade. E isso eu começo a entender como é que é a questão do fluxo de dados. Quando eu começo a discutir data center ou alguma coisa, eu estou falando de armazenamento. O mundo está caminhando com essa inteligência artificial, ou como cada vez a gente falou em 3G, 4G, 5G, 6G, e a gente vai chegar a 10G. Sabe o que isso significa? Mais armazenamento de dados. Josélio, é uma extrema bobagem eu pegar e não entender os problemas e riscos que existem de preservação e conservação para a nova indústria. Óbvio que vai precisar de energia e vai precisar de água. O que eu tenho que fazer é buscar produtividade e buscar também tecnologia para poder abastecer isso, porque o mundo não vai mudar. Ou vai ser aqui ou vai ser em qualquer parte do mundo. E o que acontece? Aí eu posso pensar em data center, eu posso pensar em mais PLCs, que é Power Line Communications. Quando eu pensar em energia offshore, eu tenho que ter a transmissão de energia e a comunicação de dados, porque eu não vou ter ninguém lá no meio do mar para poder estar administrando nada. Eu tenho que entender de satélite, por isso que eu falo da economia do mar, como eu tenho que entender da conectividade embaixo, que é o fibramento óptico. Então eu tenho que entender que armazenar dados e informações serão cruciais para o mundo que a gente vai viver, tá certo? Então não adianta, você que está com o celular hoje, seu celular será extremamente obsoleto se eu não tiver como armazenar os dados que você está discutindo. Quando eu vou para esses 16 Pro, 17 Pro, 18... Gente, isso aí é mais APIs, é mais informação, é maior velocidade. Isso serve para o novo mercado de trabalho. Pode servir para uma bodega, pode servir para um feirante, mas hoje nós temos 300 milhões de celulares no Brasil com 200 milhões de usuários.
Então significa o seguinte, não temos uma fábrica de semicondutor. Nós vamos continuar nesse pré-colonialismo e pegar e começar a admitir que quando eu quero evoluir, eu não posso. Eu tenho que trabalhar sim com profundidade, preservação e conservação, mas eu tenho que fazer o uso ordenado dessa natureza, entendendo que existe uma evolução da espécie, aí no caso, que ela não é só digital não, hein? Ela passa do digital para o quântico. E aí a gente vai ainda entender o que é o quântico. Por enquanto, a gente ainda está numa camada abaixo. E aí, o que é que a gente tem que pensar para uma população? É que eu tenho que buscar esse conhecimento. O mundo está isso. Estava em Osaka. A sociedade do futuro, poxa, o pessoal perguntando, pô, o Brasil é ótimo, né? Tem isso, tem aquilo outro. De repente eu vou para uma universidade lá, o pessoal pega e começa a mostrar as coisas belas do Brasil. Universidade de Sofia. Eu disse assim, poxa, que bacana. Eu já tinha ido em Yokohama. Ora, eu vou para a Expo 2025 no Japão e vejo que tudo que a gente está pensando pode ser correto. Óbvio que nós não temos uma lógica política, nem capital, nem formas, nem dimensões, nem metodologia, nem construções de lideranças que possam apoiar essa governança e gestão para esse futuro. Mas pelo menos as ideias e os berços das ideias estão sendo colocados. A gente não pode se furtar que o mundo está mudando. Nós estamos numa mudança de época. E o Ceará não está fora. 2% do PIB não é importante. A gente conversando aqui, quando a gente fala do anuário, a gente está olhando os vários anos que teve o anuário e como esse Ceará evoluiu e como o Brasil evoluiu. É isso que é importante, sabe? Jocélio, eu acho que está faltando estadistas, está faltando gente que possa não ver restrições, mas sim soluções para o que vem no mundo adiante. Encontrar problema para não fazer é preguiça mental, é desonestidade intelectual. A gente tem que ver tudo o que está acontecendo no mundo e tentar encontrar como mergulhar nisso. Como disse ali um Paulo André, que eu sou fã dele, do pai dele, da Seta Ariosto, e onde a gente pega e diz assim, é possível, como era Expedito Parente, quando pegou e começou a falar de biocombustível, quando ninguém acreditava. Gente, a gente pode fazer muito mais. Agora, isso tem que ser escalável, isso tem que ter resultado, para também a gente não ser o Estado com pior segurança, com um nível de pobreza tão grande, mesmo tirando essas dificuldades todas, com alguns programas assistenciais, a gente tem que evoluir para muito mais. E só com conhecimento, com educação, com lógicas que a gente possa trazer de inovação em grandes centros, a gente vai poder ter esse protagonismo de verdade, sair do sonho para a realidade. O tempo da política é diferente do tempo do mercado e do tempo da pesquisa acadêmica, do tempo da economia muitas vezes, mas a política tem que dar respostas rápidas. Não é? O governador não pode e o prefeito não pode vender o sonho que daqui a algum tempo a gente vai ter gente formada, vai ter investimento. Tem que dar resposta rápida, tem que ter resposta curta. Você teve um tempo no governo, trabalhando na Casa Civil, como é que foi a experiência de lidar com o tempo da política / o tempo da economia? É possível. A turma diz que você atropela muito. Muitas vezes você pega e fere o poder, porque existe alguma coisa que nesse sistema que acaba impedindo. Por que isso é positivo? Tá? Se a ideia, eu cheguei a ouvir o seguinte, por que você está dando essa ideia? Essa ideia devia ser minha, porque eu que sou secretário de alguma coisa, eu digo, poxa vida, eu não tenho culpa da limitação da pessoa não poder ter um diálogo, uma discussão, ou aprofundar alguma coisa por falta de conhecimento. Mas isso não é um problema do Ceará, isso é um problema do sistema político deformado brasileiro, que tinha uma constituição parlamentarista, virou presidencialista, e segundo Fernando Henrique, era um presidencialista de coalizão com uma porrada de partido, quando o maior partido é o partido chamado Centrão, tá certo que eu nem entendo direito o que é isso, e eu estava lá dentro. E quando eu via, quando você tinha uma boa ideia, nós fomos para a Conferência do Clima em Glasgow, falamos de transição energética justa, e foi uma das primeiras palestras, um debate bom, me lembro disso. Depois Sharm el Sheikh, a gente falando do Hydrogen for Development, com o Banco Mundial e a SMAP. Era possível. A gente chegando em alguns debates também na Conferência dos Oceanos, lá em Portugal, e dizendo da nossa economia no mar, do nosso planejamento espacial marinho, que o Ceará tinha feito. Tá certo? E agora já está no Brasil inteiro. E é uma coisa que a gente começa a ver, poxa, é possível? Claro que é possível. Tá certo? Agora, essa deformação que você coloca é de eleições de 2 anos. Eu sou eleito esse ano, no outro ano já tem eleição. Aí já começa quem é o poderio, onde é que está? Será que cada secretaria é de um partido ou pertence realmente ao Estado? A governança, quando eu tenho fragmentações, eu vi muitas diferenças nesse sentido. E aí, como é que você resolve isso? Esse é um problema estrutural. E é um problema que tem nos deixado atrasados. Até num debate agora, recente, vem o presidente dos Estados Unidos, fala uma opção de coisa ali, você vê que não tem nada que tenha coisa de concreto, você pega e fica na discussão política pela política. E não tem nada a ver.
A discussão é muito simples, é um livro do John Darwin, que fala sobre a ascensão e queda dos impérios globais, que fala que quem não tiver inovação, tecnologia, quem não tiver o poderio militar e etc., vão ser mudados. É uma mudança de época e, de repente, quando você vê o avanço, a própria Alemanha agora, que da Segunda Guerra Mundial, por conta da OTAN, porque os Estados Unidos não iam aumentando o poderio militar. E aí o que acontece? Mudam as forças da ordem global. E não é só isso. Quem é que está desenhando tecnologia? Eu vou pegar e botar imposto sobre importação, exportação da China. Aí no outro dia, eu tenho a Apple e os semicondutores vêm de lá. Eu parei meu celular. Pera ainda, a coisa não é bem assim. E o mundo não é mais desse jeito. Protecionismo para uma nação, Josélio. O mundo é de empresas-nações, as empresas. Quando um cara lá americano lá tem uma indústria, ele está lá na Índia porque tem uma mão de obra talvez mais barata. Ele está numa China porque tem uma tecnologia lá dentro. O iPhone é design da Califórnia montado na China. Pois é, então é uma bobagem grande quando a gente está discutindo essa forma de diplomacia comercial desce nessa natureza quando o mundo já mudou. Eu tenho o quê? Eu tenho uma lógica onde eu tenho indústrias, onde eu tenho em módulos em cada país onde eu tenho a maior vantagem competitiva. E aí, vamos lá, tem que chamar o John Nash de novo aí para poder discutir com esse pessoal. Ou, quando se fala do tarifaço, o primeiro tarifaço foi nos Estados Unidos em 1930, nós estamos com quase 100 anos. Isso foi depois de 29, Júlio Célio. E a gente está discutindo a mesma questão de novo. E olha o que deu. Quando deu em 33, o que teve que ter? O investimento keynesiano aumentando o déficit público americano para poder criar uma força motriz para poder gerar empregos. E olhe lá, hein? Não sei até que ponto isso é uma discussão que levou à própria Segunda Guerra Mundial diante dos desequilíbrios que você pega numa narrativa ou numa retórica. Que aí é o Foucault que discute bem, né? Porque todo mundo só fala em backstage quando está nessa diplomacia, aquilo que está por trás, e eu não sei. E aí, o que acontece? O cara pega e está dizendo uma coisa que tem um outro interesse econômico, tem uma outra história ali dentro de grupos, e que de repente não tem nada a ver com a ética global. Nós estamos falando hoje de mudanças climáticas, nós estamos falando de gases do efeito estufa, a sustentabilidade é importante, energias renováveis é importante, nós temos que ter esse berço, nós temos que saber, entender que a tecnologia está acelerada, a gente tem que entender novas formas de didático-pedagógico para a gente poder aprender, para a gente poder pegar e estar inserido. E o Ceará está dentro disso. Não é uma questão do governo cearense, da prefeitura ou do governo brasileiro. O mundo se polarizou de uma maneira meio maluca. Célio, vamos pegar agora uma conexão entre o que você está falando do macro, trazer para o micro, tá? Para a microeconomia. Grandes empresas, não grandes, mas empresas importantes que nascem no Ceará, para pegar o caso do Ceará, elas crescem, se expandem, abrem filiais fora do Brasil, aí vem uma multinacional americana e compra. Aconteceu isso aqui no setor de cybersecurity, por exemplo. A gente está condenado a crescer e ser engolido por uma empresa gigante de outro país, ou seja, o nosso balanço de pagamentos vai estar sempre nessa toada de ser tolhido? É assim que funciona? Que medida a gente pode se contrapor a isso? Perfeito. É só um sonho? Não, eu acho que a escalabilidade é isso. Quando você fala de M&A, fusões e aquisições, é isso mesmo. Tudo bem que a Ambev fez o caminho de volta, mas é um caso. No mais das vezes a gente é engolido. Então, o que a gente tem que fazer é repensar isso aí. Tá? Eu não preciso ter eu tenho que ter, talvez, uma construção que façam que empresas como aconteceu com a Cearense, que foi colocada nessa situação, né, de ser engolida. É um exemplo, estou falando da Morphos comprada pela Accenture, por exemplo. Perfeito, isso é bom para o país, é porque a Accenture também é brasileira e nós temos agora pessoas do Brasil na Accenture em posições-chave dentro dessa discussão. É porque a gente está nesse tamanho de discutir. Eu não vejo mais essa empresa que seja Brasil ou dos Estados Unidos. Esse nacionalismo, gente, ele é meio perdido. Tá? Agora, o que eu não posso ficar é dependente, como eu falei, do fertilizante. Nós temos que encontrar maneiras de não nos tornarmos e sermos grandes naquilo que nós não temos. E naquilo que nós possamos ter vantagens comparativas que possam ser transformadas em vantagens competitivas globais. Aí não é uma indústria fagocitada por um outro ente internacional e global. É você pegar e também criar um portfólio de empresas que possam ser competitivas e trazer as empresas. O Brasil tem tudo para isso. Agora, o Brasil ainda é pequeno e tem uma mediocridade muito grande quando se fala desse futuro. Agora, por deformações, que são estruturais. Precisamos de mais
mais infraestrutura, precisamos de mais coisas que tornem essas empresas competitivas. Essa escalabilidade precisa de fundos e tudo, e a gente precisa traduzir tudo isso. Talvez a MOFS pudesse ter um outro papel, ter um fundo primeiro para depois ser adquirido ou não, tá certo? Ou ela até adquirir. O cachorro correndo atrás do rabo ou o rabo balançando o cachorro. São duas discussões interessantes e que a gente tem que pensar do ponto de vista de políticas públicas ou do que nós queremos para o Estado brasileiro ou como nós queremos nos colocar como sociedade no Brasil. Temos sim grandes empresários que estão lá fora e estão adquirindo empresas no mundo inteiro. Vamos ver como é que isso acontece. Você começou sua carreira no Banco do Nordeste, era cabista, como chama? Não, era menor estagiário. Eu fui teve o CHB e o CAB, aí teve o menor estagiário, que foi um meio, que foi ótimo para mim, porque eu acabei indo para a fundação, que era a CAPEF, que era a Previdência, e foi lá que eu aprendi um pouquinho de investimentos, e foi um momento importante. Dito isso, eu queria só para concluir nossa conversa, falar do papel do BNB da vida no que a gente pode chamar de pensamento econômico gerado aqui no Ceará. É fundamental para o Ceará o BNB, não apenas como braço financeiro, que opera não só aqui, mas por formação de quadros. Os grandes nomes da economia do Ceará passaram pelo BNB, no mais às vezes. Como é que você lê esse papel do banco até hoje, como braço financeiro / formação de pessoal? Eu vejo o banco, eu tenho que ver síntese. Eu tenho que ver com o banco como banco de desenvolvimento. O Banco do Nordeste pode sim crescer mais. É muito pouco o dinheiro que ele investe, muito pouco em relação ao que o Nordeste precisa. Eu acho que precisa abrir mais capital, abrir mais frentes para trazer mais capitais e criar projetos de demanda, grandes escritórios de projetos para a gente poder resolver essa diferença que existe com outras regiões, e o Banco do Nordeste é fundamental. Mas não é só o Banco do Nordeste, é um Banco do Nordeste que a gente já discutia há 20, 30 anos atrás, o BNB Par, que tem o BNDES Par, porque a gente precisa de equity, não só de debt. A gente precisa não só de dívida, não só do FNE, mas também de sócios. Então, isso é um ponto. Seria um Banco do Nordeste de Investimentos. Carteiras que possam combinar o que a gente chama de uma estrutura de capital ótima. Uma estrutura de capital ótima, ela tem capital do proprietário e tem capital que pode ser alavancado, buscado junto a organismos multilaterais, como também bancos de desenvolvimento. Mas a coisa não para aí, acho que tem uma grande transformação para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste sempre foi bem, tá certo? Na questão dos quadros, realmente sempre trouxe bons quadros e tudo, mas não é para o Banco do Nordeste ser celeiro dos quadros do ponto de vista, é para o Banco do Nordeste fazer o papel dele, de banco de desenvolvimento e talvez equalizar bem essa questão do investimento, seja com capital próprio, seja com capital de terceiros, para que a gente possa ter algo sustentável do ponto de vista econômico. A gente fala em sustentabilidade ambiental, social e econômica. A sustentabilidade econômica, ela vem com um bom portfólio. E nossa economia do ar, que é o nosso debate, ela vem com um hipercluster da economia do ar e que vai precisar de muitos recursos, porque a gente tem que criar novas cadeias produtivas que sejam importantes para o Nordeste, que tem uma posição geopolítica, geográfica, legal, tanto para portos como também para lançamentos e etc., como é o Maranhão, como é o Rio Grande do Norte, pode ser o Ceará. Então, Banco do Nordeste é fundamental. Sem capital, ninguém faz nada. Tá? E a gente precisa trazer tudo isso correto. O capital humano, que você falou, o capital institucional, que é fundamental, uma nova economia institucional mais fortalecida, que vem com a questão política, esse capital tecnológico, e, obviamente, o capital financeiro. Isso é a base do desenvolvimento sustentável. Maravilha. Célio, muito obrigado. Sempre um prazer. Até a próxima. Obrigado você, Jocélio. É legal estar sempre aqui com você, já no 6º ano, aqui com o Anuário, com esse convite maravilhoso. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado a você, o Célio Fernando, que assina artigo na edição 25 e 26 do Anuário do Ceará, e a BFA Investimentos, empresa da qual ele é o diretor-geral, o presidente, o CEO. Essa empresa, a BFA, assina todos os conteúdos econômicos do Anuário do Ceará, conteúdos esses que estão em diversos capítulos. Anuário do Ceará, que é uma publicação impresso, a edição luxuosa de 680 páginas e 14 capítulos, que você pode adquirir em bancas e também em livrarias, ou acessar gratuitamente pela internet em anuariodoceará.com.br. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no canal FDR e também na TV O Povo. TV O Povo também com sinal aberto. Você também pode acompanhar o conteúdo do Anuário pela Rádio Povo CBN 95.5 aqui em Fortaleza e também pela Rádio Povo CBN Cariri 93.5 que você acessa no Cariri ou também pela sua plataforma de áudio. Tem também formato podcast, todas as entrevistas que você vê aqui na TV e também pelas redes sociais,
você acessa no formato podcast. É só escolher a sua plataforma preferida. Eu convido você, portanto, a visitar o Instagram da Fundação Demócrito Rocha, que é esse nome, Fundação Demócrito Rocha, e o Instagram do Anuário do Ceará. Até o próximo programa. Tchau.